plano, em alguns livros vocês vão encontrar também como osso laminar. Osso laminar. O que é o osso plano? É aquele que você compara e observa que o comprimento e a largura são equivalentes e que são superiores à espessura do osso. A espessura é pouca, então ele é um osso fino, plano. E aí a gente tem aqui o exemplo clássico de osso plano, a escápula, que tem o comprimento e largura equivalentes e superiores à espessura deste osso. Outro exemplo é o osso do quadril, que também é um osso plano. A gente tem ossos planos aqui como o parietal, o frontal, são outros exemplos de osso plano. Quando você observa um osso que não tem uma característica geométrica clássica, ou seja, ele tem um formato complexo e não se encaixa no osso longo, nem no osso curto e nem no osso plano, daí nós vamos então classificá-lo como osso irregular. Exemplo clássico de osso irregular é a vértebra. A vértebra é um formato complexo, não tem um formato geométrico conhecido. Então esse osso ele é irregular. Então a gente tem o maxilar, que é um osso do crânio, também é um osso irregular. E assim a gente tem outros exemplos no nosso corpo. A gente tem a classificação de osso pneumático. São ossos que possuem cavidades, que são denominadas seios. Dentro do osso existem cavidades que contêm ar. E aí essas cavidades são revestidas por mucosa e contêm naturalmente ar dentro delas, por isso são chamados de ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos no nosso corpo estão no crânio. Então a gente tem um exemplo de osso frontal, osso esfenoide, osso maxilar, ossos pneumáticos, que deixam o crânio mais leve. Imagina, se antes eu teria massa óssea e agora eu tenho ar, então esse osso fica mais leve. Vocês concordam comigo? E é interessante eu ter leveza no meu crânio, uma vez que o pescoço e a coluna sustentam essa cabeça, que não tem só osso. A gente tem que somar o peso aí de outros órgãos, como o encéfalo, que pesa em torno de 1,5 kg. Bom, e aí a gente também tem o osso sesamoide, que é um osso que ele se desenvolve dentro dos tendões ou dentro das cápsulas articulares. E por isso podem ser ossos intratendíneos ou periarticulares. Um exemplo clássico, patela. A patela, que é a antiga rótula, é um osso aqui anterior do joelho que está localizado dentro do tendão patelar, que é um tendão do músculo quadríceps. Por isso, ela é classificada como osso sesamoide. E eu preciso comentar com vocês que um único osso ele pode ter mais de uma classificação. Eu vou dar o exemplo aqui do osso frontal. O osso frontal, em relação à geometria, ele é um osso chamado osso plano. Mas ele contém um seio no seu interior que tem ar. Por isso ele é um osso plano e também pneumático, tá? Então tenham isso claro na cabeça de vocês, que um osso ele pode ter mais de uma classificação. Bom, finalizando essa introdução do sistema esquelético, é importante a gente falar um pouquinho sobre dois tipos de substâncias ósseas. Substância óssea compacta e substância óssea esponjosa. A gente já falou sobre as características histológicas brevemente do tecido ósseo e agora como que esse tecido se dispõe vai caracterizar se o osso é compacto ou esponjoso. Vejam só, no osso compacto nós temos as lamínulas ósseas muito fortemente unidas. Então eu tenho uma lâmina de osso coladinha com a outra, colada com a outra, então elas estão justapostas. E isso dá uma característica compacta a esse osso. E ele é mais rígido, mais duro. Em contrapartida, existe o osso esponjoso, que é aquele que tem uma lamínula óssea e ele deixa um espaço livre maior comparado com a outra lamínula óssea, com outra lamínula óssea. Então, vocês concordam que aqui eu fico com espaços livres maiores do que no osso compacto? Isso dá uma impressão, uma ideia de esponja, de furos, de poros. Então eu trouxe aqui para vocês uma pedra que ela fica muito próxima, ela se assemelha à característica de um osso esponjoso. A gente consegue observar os porozinhos formados nessa pedra, que seriam os poros, que são as trabéculas ósseas de um osso esponjoso.
Quando a gente faz um corte num osso longo, por exemplo, do húmero, a gente observa que a distribuição é da seguinte forma. As epífises de ossos longos têm um predomínio de osso esponjoso, enquanto que a diáfise de osso longo tem o predomínio de osso compacto. Os ossos planos, por exemplo, do crânio, olha só, os ossos planos, eles têm duas finas, delgadas camadas de osso compacto e aqui entre as duas tem um pouquinho de osso esponjoso. No crânio, esse osso esponjoso é chamado de díploe. D-I-P-L-O-E, díploe. É o osso esponjoso presente no crânio. Bom, finalizando, agora realmente a gente vai finalizar, eu queria apontar um pouquinho sobre a importância clínica, a importância prática dessa aula da anatomia esquelética. Olha só, o nosso corpo, os ossos eles armazenam 99% do íon cálcio do nosso corpo. Gente, cálcio é um íon chave da homeostase dos processos biológicos do nosso corpo. A gente tem envolvimento do íon cálcio nos processos de homeostase, de permeabilidade de membrana celular. A gente tem o cálcio participando de adesão celular, de coagulação sanguínea, de transmissão de impulso nervoso, de contração muscular. Ou seja, cálcio é fundamental e precioso para a nossa vida, para a nossa homeostase. E a vitamina D, ela é importantíssima para a absorção de cálcio. Deficiência de vitamina D na criança leva ao raquitismo e no adulto leva a uma condição chamada de osteomalácia. E aí, o que a gente tem nas crianças ou nos adultos como a deficiência de vitamina D influenciando o cálcio? Quando a gente tem deficiência de vitamina D, a mucosa intestinal não absorve bem o cálcio. E a deficiência de cálcio leva a uma matriz óssea pouco calcificada. Na criança com raquitismo, isso leva a ossos deformados, principalmente de membros inferiores, que são ossos de sustentação do corpo. E no indivíduo adulto, a gente tem um processo de calcificação óssea inadequado, levando a uma fragilidade óssea muito grande. Então, a gente tem a relação da vitamina D com a absorção de cálcio, fundamentais. A outra condição é a osteoporose, famosa osteoporose. Nós temos na osteoporose um desbalanço entre a produção e formação de osso e a reabsorção ou a degradação óssea. Existe na osteoporose, um ritmo de produção de osso muito lento em relação à degradação. Então a gente vai degradando o osso e produzindo pouco osso. O ritmo é diferente. Isso leva a uma fragilidade. A osteoporose, ela é um fator de risco importante para fraturas. Exemplo, idosos com osteoporose são pessoas que são candidatas a ter fraturas espontâneas, mesmo sem queda, mesmo sem traumas. Às vezes, o simples fato de ficar de pé já pode levar a uma fratura espontânea do idoso devido à osteoporose. E aí a gente fala, a gente escuta falar em vários programas que exercício físico previne a osteoporose, mas a gente tem que levar em consideração que para que as células, os osteoblastos que produzem a matriz óssea, para que eles tenham um funcionamento num grau de eficiência máximo, a gente precisa de descarga de peso. Por isso, não são todos os exercícios que são mais indicados ou adequados para prevenir a osteoporose. A água, por exemplo, ela diminui a carga de peso nos ossos. Então, ela traz benefício para um monte de outras coisas, mas para a osteoporose não é o exercício mais indicado. O exercício no solo com descarga de peso seria mais favorável para esse balanço de construção óssea em relação à remodelação ou reabsorção. Bom, então aqui eu finalizo a minha aula de introdução. Na nossa próxima aula a gente vai entrar em detalhes em ossos do crânio. Grande abraço e até a próxima aula.